Olá, meus queridos, bem-vindos ao canal A Jornada, bem-vindos a esse momento tão especial, a essa leitura que a gente vai estar falando sobre o que você precisa acessar para resolver esse problema. Então, essa leitura é para você de qualquer signo, essa leitura ela em uma leitura intuitiva. Eu vou estar colocando as cartas aqui e nós vamos estar vendo, para você que está com um determinado problema, seja ele qual for, de saúde, mental, seja ele na sua área profissional, na sua área amorosa ou na sua área financeira, o que você precisa acessar para resolver esse problema. Isso é o que essa leitura traz para você hoje. Vamos ver o que as cartas lhe trazem como conselho, o que você precisa estar fazendo, direcionando, realizando, agindo ou mudando talvez a sua forma de percepção aqui para resolver esse problema. Vamos lá? Eu desejo a vocês uma boa leitura. Essa leitura ela é válida a partir do momento que você abre esse vídeo. É para o momento que você precisa ouvir, não tem data definida, ok? Vamos lá, eu vou estar tirando um arcano maior. Para saber o que você precisa acessar para resolver o seu problema, qual é aqui a energia inicial que abre a sua leitura. Qual é o arquétipo aqui? Qual é o arcano maior que fala assim, a peça central, tá? Qual é a peça central daquilo que você precisa acessar para resolver a sua situação? E veio a carta do Papa. Veio a carta número 5. O que você precisa acessar para resolver esse problema? A carta do Papa, ela vem falando que você precisa acessar em primeiro lugar quais são as regras, quais são as normas, quais são os limites, tá? Que você está aceitando ou impondo. Ok? Então aqui, talvez existam coisas que você esteja pregando que precisem ser revistas. Talvez existam regras aqui que você esteja seguindo que precisam ser revistas. Então aqui vem falando que parte da resolução do seu problema consiste em rever quais são os limites que você está colocando, quais são os limites que estão sendo impostos a você, quais são as regras que você está colocando e quais são as regras que estão sendo impostas a você, ok? E o que você vem pregando, que você piamente acredita, que você vem ensinando, reveja isso. Talvez isso esteja causando algum problema, ok? Então aqui pede uma revisão na estrutura das coisas. Então o problema, para ser resolvido, ele vai precisar que você reveja a estrutura das coisas. Então, como que eu posso... do que você está falando realmente? Eu estou falando o seguinte, você tem uma empresa, aí você está com um problema na sua empresa de que, por exemplo, os seus empregados estão chegando atrasados. Você vai ter que rever o porquê que eles estão chegando atrasados. Qual é a parte da sua estrutura que eles estão chegando atrasados. Você entendeu? O que faz eles? Qual é a parte da sua estrutura no trabalho? Ou as leis, ou as regras que você colocou no seu trabalho que permite com que eles cheguem atrasados, né? Então você fala assim, o horário de trabalho é das 8 da manhã às 5 da tarde e o meu empregado chega todo dia às 9. Aí você tem que falar assim, ok, eu tô com uma regra muito rígida. Por que eu não posso rever essa regra e falar assim, você é flexível nas suas horas de trabalho, você tem que trabalhar não das 8 às 5, mas se você chega às 9, vai ter que ser das 9 às 6. O período de trabalho continua o mesmo, mas você fica um pouco mais flexível, você entendeu? Se você chega um pouco mais tarde, você sai um pouco mais tarde. Então você precisa rever, você está oferecendo essa flexibilidade talvez? Talvez esse problema esteja exigindo um pouco mais de flexibilidade na regra a qual você está impondo. E por isso que essa carta veio pedindo, reveja as regras que você está impondo, ou você está sendo impostas a estas regras nesse momento. Tá? Talvez você está do outro lado, onde, eu tô chegando sempre atrasado, e esse é um problema que eu tô tendo lá no meu serviço, como que eu posso fazer? Chega lá no teu chefe e fala, cara, se eu chegar às 9, eu posso sair às 6? Entendeu? Aí você resolve esse problema. Uau! Muito, muito interessante. Porque as pessoas vão te seguir, as pessoas vão te escutar, ok? Se você rever essas regras. Ok? Vamos ver. O que mais a gente precisa ver para esse momento? Vamos ver aqui o que você precisa acessar para resolver o seu problema. Aqui veio a carta 6 de ar. 6 de ar. No fundo do deck, nós temos a carta do pensar,
que essa carta aqui é a carta da Lua. Mais uma carta. E The Maiden, que seria High Priestess, alta sacerdotisa. Aqui vem uma... É muito boa essa energia. Aqui vem falando que você vem levando as coisas muito preto no branco. Ou é assim ou não é. Aqui vem falando que talvez você tenha colocado as coisas de um lado assim, ou segue isso que eu tô falando, ou tá fora. Existe aqui uma energia de uma rigidez muito grande, tá? E aqui com a carta do Thought, com a carta do Maiden, ela tá falando pra você, tudo na vida tem dois lados, tá? E aqui a carta do Thought vem falar pra você, coloca um pouco mais de pensamento e coloca a olhar a situação pelo lado positivo, ok? Vem pedindo pra você olhar, seguir um pouco mais o que os seus sentimentos estão falando, o que a sua intuição está falando. Veja quais são os sinais que essa situação que você está colocando, ou é preto no branco aqui, está te levando a... Aqui as cartas vêm pedindo que você seja um pouco mais flexível. Não tá falando para você aqui ser falso, botar máscaras e falar assim, não, mas eu não consigo não ser uma pessoa preto no branco, eu vou ter que fingir uma coisa que eu realmente não sou. Não é sobre isso. Aqui vem falando para você... ver a beleza em cada situação. Aqui vem falando para você refletir um pouco sobre um processo de transformação que precisa acontecer a partir dos sinais que você está recebendo. Então, se você está vendo que sempre tem gente chegando atrasado na sua empresa, tá na hora então de você ver, ok, como que eu posso transformar essa situação de modo positivo a mim? Eu só estou dando um exemplo. Então, você fala, se você adquire dentro da sua empresa o fato da pessoa ter horário flexível de trabalho, isso permite que você tenha uma hora de trabalho maior dentro da sua empresa. Isso significa, por exemplo, que 50% dos seus empregados vão chegar às 8 da manhã e vão sair às 5, mas vai ter outros 50% que vai entrar às 9 e vai sair às 6. No fim das contas, a sua empresa opera das 8 às 6, não das 8 às 5. No final, você sai ganhando com essa flexibilidade, entendeu? E é sobre isso que essas cartas vêm falando, que é para você achar um meio termo aqui, aonde você consegue agradar gregos e troianos, entendeu? É sobre isso que vem falando aqui. Flexibilidade, segue a sua intuição. É algo que te dá medo seguir por esse caminho, ser um pouco mais flexível? Sim, porque você tá assim, não, aqui é preto no branco, escrevendo no meu palco meu, vai ter que seguir a minha regra. Fala comigo isso daqui, sabe? Porque eu sou assim, virginiana na risca. Então, se você tá com esse tipo de problema, ok? Essas cartas, elas vêm pedindo para você estar acessando um meio termo aqui, para você revisar as regras que você está impondo, tá? Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho uma regra fixa de visita que é de segunda a quinta, das 5 às 6 da tarde. Então, se não for de segunda a quinta, das 5 às 6 da tarde, você não vai me visitar. Então, o que essas cartas estão falando? Estão pedindo para eu rever essa regra mesmo que eu coloquei e falar assim, não, você quer visitar? Me liga que a gente marca um horário. Tirar essa visita presa das 5 às 6, porque não é todo mundo que tem um horário que pode visitar das 5 às 6, entendeu? Tem gente que vai poder só visitar ao meio-dia, porque é o horário do almoço da pessoa. Então é esse tipo de flexibilidade que vem falando aqui. Uau! Ok. O que mais é necessário saber para que você resolva o seu problema? Caiu a carta do 2 de paus. 2 de paus. A carta do 5 de copas. E o que mais? A carta do Knight of Chalices, que seria o cavaleiro de copas. Ai, ai, ai. Aqui vem falando que você gostaria de que as coisas elas se resolvessem como se fosse um passo de mágica. Aqui vem falando assim, o que eu gostaria de resolver as coisas tudo como um passo de mágica. Aqui você fala assim, eu quero resolver esse problema porque eu quero expandir. Eu quero resolver esse problema porque eu quero seguir por uma nova direção, eu quero começar alguma coisa, né? Eu quero mais ação. Então aqui, digamos que você está querendo resolver esse problema porque você quer aumentar o número de procura dentro do seu serviço, você quer resolver esse problema porque você quer aumentar o número de vendas no seu serviço, você quer resolver esse problema porque você quer que talvez uma pessoa venha te procure. Aqui vem falando que você
está querendo resolver esse problema para que haja uma expansão. Porém, aqui, com o ciclo de copas, você vem falando, pô, eu já fiz isso, eu já fiz uma determinada mudança, que vem falando que você já vem fazendo mudanças e essas mudanças não vêm dando os resultados que você espera. Então, aqui existe um pouco de desapontamento. Então, por isso que você fala assim, nossa, eu queria que tudo acontecesse como um passo de mágica, por que está sendo tão difícil resolver esse problema? Entendeu? E aqui o Cavaleiro de Copas vem falando que tá faltando amor, tá faltando compreensão, tá faltando você fazer as coisas de um modo que seja mais atraente para a pessoa. Para você resolver esse problema, a solução desse problema precisa ser atraente, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Precisa ser atraente. Precisa instigar a pessoa do ponto de vista, poxa, essa mudança na estrutura vai ser bom para mim, eu vou acabar saindo ganhando, você entendeu? É isso que precisa ser atraente. Então, por exemplo, se eu for mudar o horário das minhas visitas na academia para o horário que a pessoa puder, a pessoa vai falar assim, nossa, mas isso é super conveniente. Eu olho no meu calendário, vejo o horário que eu posso, ligo para a pessoa e falo, poxa, posso ir te visitar sexta-feira das 2 às 3? Né? Vai ser atraente para a pessoa. Para mim, talvez não seja tão atraente, mas aí, como você já vai estar em contato com a pessoa no telefone, cabe a vocês acharem um meio termo aqui, ok? Aqui vem falando que a mudança que você quer, para que ela seja atraente, ela precisa ser uma mudança feita com amor, ser uma mudança que a outra pessoa veja que ela está saindo ganhando, que tenha valores para ela, ok? Que nenhuma outra pessoa ofereça. A pessoa vai ter que se sentir quista, amada. Então, a mudança nessas regras tem que dar a sensação para outra pessoa de que você está valorizando o tempo e a outra pessoa em si. Então, se você, por exemplo, muda o horário de entrada dos seus empregados na empresa, por exemplo, né? Então você não entra mais às 9, às 8, você entra às 9 e sai às 6, a pessoa vai falar assim, nossa, isso é ótimo, né? Porque para mim, acordar às 5 da manhã, porque eu moro lá no Bonfim e trabalho do outro lado do estado, são 3 horas de ônibus, né? É exausto, então 9 horas vai estar ótimo, a pessoa vai estar saindo ganhando com isso. Você entendeu? A pessoa vai aderir. É sobre isso que está falando aqui. Ok, vamos então para o conselho. O conselho, vamos estar tirando aqui com o oráculo de John. Qual é o conselho, né, para resolver esse problema que vem com o conselho? Acho que a mensagem aqui foi direta e reta, né? Vieram 2 cartas aqui. Gold. Veio Gold Historian e veio Gold Geographer. Uau! Golden Historian e Gold Geographer. O que essas cartas elas dizem para você como conselho? Ela fala assim para você... fazer um recálculo de rota. Fazer um recálculo de rota. Essas 2 cartas elas vêm falando assim: as suas regras talvez estejam sendo muito rígidas e talvez você tenha que ter consciência de que as suas regras estão muito rígidas. Aqui vem falando que o plano que você fez é um plano ótimo, só que é um plano aonde talvez haja uma rigidez e uma restrição muito grande. E para que você resolva o seu problema, você precisa primeiro colocar o seu ego de lado, rever todas essas regras, toda essa estrutura rígida que você mesma criou, ok? Aqui vem falando para você não comprometer os seus valores. Então, o fato de você ser flexível não significa que você vai comprometer os seus valores, ok? Mas também fala para você fazer um recálculo de rota, fala para você mudar a direção com a qual você está querendo resolver esse problema. Então aqui vem falando para você olhar a situação como um todo e falar assim, como que eu posso redirecionar isso de forma mais flexível, consciente, sem o ego, tá? Mantendo os meus valores, mas dando a flexibilidade e o meio termo ao outro. É sobre isso. É sobre isso essa leitura. Eu agradeço você por me ouvir. Eu espero que essa leitura tenha trazido um pouco de conscientização, clareza e direcionamento para que você resolva o seu problema. Muito obrigada, paz. Namastê.